Superando sabotadores, como desenvolver inteligência emocional para mudar de carreira. Olá, se você é porque você quer método, e esse é o segundo episódio da trilogia sobre inteligência emocional para transição de carreira. Inclusive, pessoal, preciso contar para vocês, eu dei uma aula ao vivo sobre esse tema, onde eu coloco alguns aspectos mais técnicos, tá? Vale a pena, procure essa aula aqui no item ao vivo e você vai encontrar. O tema é inteligência emocional para a transição de carreira. Aqui é a trilogia da inteligência emocional. É tão importante que eu gravei lá e cá. Tá? Então vamos lá no segundo episódio. No primeiro você entendeu de forma geral e agora a gente vai avançar. Eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de carreira para mulheres 40 mais, com 27 anos de experiência entre consultório e consultoria empresarial. E o que você vai ver aqui não nasceu ontem, tá joia? Eu falo tanto isso, né? Tem horas que em banana sai assim um truncado, mas sai, você já me conhece. Se não me conhece, seja bem-vinda. E agora vamos aprofundar na prática o nosso tema, tá bom? Estudos da psicologia positiva do Martin Seligman, eles mostram, gente, que resiliência e inteligência emocional podem ser aprendidas e potencializadas, mesmo após 40, 50 anos. Que bom, né? Mas quais são os sabotadores mais comuns dessa fase? E por que é importante a gente saber que a inteligência emocional pode ser desenvolvida? Porque ela vai ser uma grande arma contra esses sabotadores, tá? Pensa se isso aqui não é sabotador. Medo de não dar conta, perfeccionismo, vergonha do julgamento, a crença de que já passou da idade. Tudo isso tem raiz emocional e pode ser enfrentado com autocompaixão. É um conceito de uma pesquisadora chamada Christine Neff. Eu falei sobre esse conceito, deixa eu me lembrar, acho que foi na trilogia da culpa, no segundo episódio, aprofundei um pouquinho o conceito maravilhoso. Mas se resume em, sabe, como você trataria uma grande amiga? Trate você mesma, tenha compaixão por você, tá? É, então, tudo isso tem raiz emocional, os sabotadores, os medos. A autocompaixão é um fator importante para você enfrentar e vencer esses sabotadores, além de usar técnicas também de autorregulação emocional. O Daniel Goleman, né, conhecido como pai da inteligência emocional, ele organiza em 4 competências a inteligência emocional. Essas 4 competências são autoconsciência, autogestão, consciência social e gestão de relacionamentos. E agora eu vou falar de cada uma dessas competências aplicada à transição de carreira. Então vem comigo para a gente refletir cada uma delas aplicada. Primeira delas é a autoconsciência. O que é a autoconsciência? Saber o que você sente antes de decidir, dar nome para suas emoções, tá? A autoconsciência é a capacidade de reconhecer suas emoções em tempo real. Eu estou sentindo raiva nesse momento, estou triste, estou alegre, estou com nojo, estou sentindo afeto, estou com medo, enfim, dê nome. Segundo Goleman, os líderes eficazes, eles demonstram alto nível de autopercepção emocional. Ah, mas eu não sou líder. É sim, você é líder da sua vida e da sua transição. Então, pessoas que estão à frente de um processo, sua transição é o seu processo, precisam demonstrar, precisam melhorar esse nível de autopercepção emocional, tá? Então, precisam saber dar nome para suas emoções, desenvolver essa autoconsciência. Numa transição, isso significa diferenciar alguns aspectos. Por exemplo, medo real, por exemplo, de um risco financeiro, de um medo simbólico, de perder a identidade. Se você não fizer essa distinção, você vai reagir ao invés de agir. O que é um medo real, o que é um medo simbólico? E quando a gente define e percebe e dá o nome certo, a gente consegue ter as ações corretas. Com medo real, vou avaliar a realidade e planejar em cima dela. Medo simbólico, vou respirar fundo, vou ressignificar essa história, vou contar uma história diferente para mim mesma, tá? Dentro da realidade, isso é ressignificar. E você vai contornando esses obstáculos. E aí a gente vai para a segunda competência, que é a autogestão.
Segunda competência da inteligência emocional. Autogestão significa regular sem reprimir. Então, gente, emoção não tem julgamento, né? Tô com raiva, emoção ruim. Não, é uma emoção. Assim como alegria, é uma emoção boa? É uma emoção. Nenhuma emoção extrema é boa conselheira, nenhuma, tá? Lá na minha aula ao vivo do YouTube eu falo sobre isso. Mas vamos aqui focar. A autogestão é regular sem reprimir. Tem uma pesquisadora de Harvard, Susan David, autora de um livro chamado Agilidade Emocional, que ela demonstra que evitar emoções aumenta sofrimento. A chave é reconhecer e redirecionar. Olha aí o dar nome, né? A autocompaixão, entre muitas coisas, autocompaixão, nomear, tudo isso. Então não adianta fugir nem evitar. Você tem que reconhecer e redirecionar. A agilidade emocional está fortemente correlacionada à autogestão do Goleman. Por quê? Porque a capacidade de conviver com pensamentos e sentimentos, mesmo aqueles que são difíceis, utilizando a aceitação, até a curiosidade e a autocompaixão. E permitindo que haja uma ação alinhada com os seus próprios valores. Então, eu estou sentindo algo ruim, eu estou vivenciando uma coisa ruim, mas eu não vou me perder de mim mesma no meio dessa confusão. Eu vou me alinhar com os meus valores e agir de forma alinhada com eles. E agir focada no longo prazo, tá? O conceito foca na flexibilidade mental para lidar com esse mundo interior e não na repressão de emoções negativas. Não adianta reprimir, tem que encarar. Os principais aspectos dessa agilidade emocional, é importante falar, olha, não se trata de pensamento positivo, aí, entre aspas, tá? Não é ficar forçando positividade, ignorar emoções ou situações difíceis, é encará-las sem julgamento e, para isso, você pode realizar 4 movimentos essenciais, que são olhar de frente, aceitar seus pensamentos e emoções de forma gentil, afastar-se, que é dar aquela distância, sabe? Entender que você tem uma emoção, não é a emoção que te tem, você não é a emoção, você está tendo aquela emoção. Ser coerente, que é agir de acordo com seus valores e objetivos de longo prazo. Então agora tá ruim, mas eu tô mirando lá na frente, eu vou respirar fundo e eu vou agir de acordo com isso que eu tô imaginando lá na frente. E seguir em frente, que é o 4º movimento, que tem a ver com fazer pequenas mudanças comportamentais para se adaptar. Eu falo muito de microações, falo lá no Instagram muito de microações. São essas pequenas mudanças comportamentais que a gente vai dando conta de fazer, tá? E se aparece medo no meio do caminho? Na prática, sentir medo não significa parar, significa planejar melhor. Isso tem a ver com a autogestão. Planejar melhor. Agora vamos para a 3ª competência da inteligência emocional, que é a consciência social. Significa entender o impacto da sua mudança, porque olha, eu vou te falar uma coisa. As transições, elas afetam família, elas afetam colegas, elas afetam parceiros, elas afetam as pessoas que se relacionam com você. Pesquisas do Centro de Liderança, de Líderes Criativos, segundo pesquisas desse centro, mudanças bem-sucedidas, elas envolvem uma leitura do contexto social, uma leitura disso que está ao seu redor, dessas pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque você não muda sozinha, mas também você não pode se anular para manter o conforto alheio, o conforto do outro. Então, consciência social é você perceber que a sua transição vai afetar os demais e aí você puxa a autogestão, sabe, para você, como você vai lidar com isso, sabe? O quanto você vai puxar o outro para junto da sua transição, vai se explicar ou não vai se explicar, aí são as suas escolhas, tá? Não é se explicar, mas vai compartilhar esse momento com o outro ou não, com muitos outros ou não, porque vai afetar. Vai afetar. Então saiba disso, saiba que você não muda sozinha, aquelas pessoas que você quer na sua equipe de transição, puxa-as para dentro. Tem um vídeo, uma trilogia, que é o medo do parceiro não me apoiar. Se, né, o maior medo for o medo,
Se for este medo do parceiro não apoiar, vai lá dar uma olhadinha nessa trilogia que ela é bem bacana, tá? Pode ser que você tenha medo de afetar outras pessoas. Algumas dicas que estão lá nessa trilogia podem ser interessantes, mas aí podem ter outras coisas também. Então faça a leitura do contexto social, tome suas decisões. E a quarta competência é justamente a gestão dos relacionamentos, que significa construir uma rede estratégica. Existe um estudo longitudinal de Harvard sobre felicidade que mostra que qualidade de relações é um preditor de bem-estar e saúde. É o maior preditor que existe. Então, transição sem rede aumenta a vulnerabilidade emocional. Com rede, fortalece o seu emocional. E aí é a mesma coisa, né? A rede pode ser família, amizades, comunidade, enfim. Se você não tem essa rede, saiba que inteligência emocional é também saber pedir ajuda. Fez sentido para você? Então, se esse conteúdo está te ajudando a organizar sua mente, curte o vídeo agora. Para tudo, curte agora, para me ajudar a espalhar, porque com certeza tem outras mulheres precisando escutar isso. E hoje o exercício que eu vou propor para você é muito simples. É o seguinte: quando você sentir ansiedade ou dúvida, pare, respire fundo, perceba o que você está sentindo e se pergunte: isso é um fato ou é uma história que eu estou contando para mim? Muitas vezes a ansiedade é uma história sobre o futuro e um futuro que a gente começa a imaginar como trágico. Então, é uma história que você está contando. É possível? É uma possibilidade? Então, volta no presente e traça um caminho para chegar num futuro diferente. Entendeu? Essa pausa de parar para respirar e fazer esse questionamento, ela é o primeiro passo para regular suas emoções e evitar decisões baseadas apenas no medo. Se pergunte também, se o medo for muito grande, se a situação for complexa, alguém pode me ajudar nisso? E agora compartilhe aqui, se você quiser, qual sabotador emocional mais te trava hoje? E em que momento você conseguiu, mesmo com medo, avançar um pouco? No próximo episódio, nós vamos integrar inteligência emocional com estratégia prática para sua mudança e vamos ver como aplicar a inteligência emocional para construir relações e oportunidades numa nova carreira. Te espero lá!